Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna. Hoje nossa lição é o capítulo 43 do livro Jesus no Lar. Para quem quiser acompanhar, quem tiver o livro, para os demais, quem quiser buscar água, ainda dá tempo. Olá! Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tô bem, e você? Tudo jóia. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cristina, Andréia, Roberta, Edu, Roslana, boa noite. Boa noite, Roberta. Como diz o outro, primeira vez que nós vamos fazer juntas, né? Sim. Que bom. Tô feliz Sempre também. bom. Sempre bom ter vocês novos aqui. Assim, como diz o outro, vão me substituindo, me ensinando outras coisas. Hoje a responsabilidade é maior. Ah, é? Não, não é nada. Olá, Bárbara, Nadir, Roberto, mãe, sejam todos bem-vindos. Você já quer iniciar? Acho que podemos, Podemos. né? Uhum. Então, vou convidar todo mundo para a gente fechar os nossos olhos, para a gente fazer a nossa oração antes de iniciarmos o estudo, né, dessa noite. Vamos elevar nossos pensamentos então ao Pai Maior, pedindo proteção, orientação, pedindo que através desse estudo nós possamos receber todas as respostas e ensinamentos necessários para o dia de hoje e para a nossa vida, que estejamos rodeados de muita energia positiva, de vibrações lá do alto, né? E que o nosso Pai Oxalá nos abençoe em mais um estudo. Que assim seja. E assim seja. Então, capítulo 43 do livro Jesus no Lar, a glória do esforço. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova, no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíam os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza ou no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação expendida pelos companheiros, em significativa quietude, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir, falou com brandura. Existiu, no tempo de Davi, um grande artista que se especializara na harpa, com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de longe, a fim de ouvi-lo. Grandes senhores, com suas comitivas,
descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra, na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doce e frutas aos convivas, e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram, quando certa noite o artista volta de inesperado ao domicílio, fim do banquete de um amigo nas vizinhanças, e com indivisível espanto, assinala a celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido. E sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, as quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam, confundidos, o mestre rematou. A aquisição de qualidades nobres é glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota do tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá, além da remuneração transitória do mundo. Muito profunda essa lição, né? Muito, como sempre. Como sempre. Eu terminei essa lição arrepiada. Ela realmente tem muitas coisas que nós podemos conversar sobre ela. A gente só não tem o tempo que a gente gostaria para falar tudo. Mas uma coisa que eu me atentei, assim, no comecinho ali mesmo, quando ele fala sobre a questão da maldade, né, do mundo, das desavenças que a gente tem no mundo, né? Uhum. É uma coisa que a gente vive muito hoje em dia, né? A gente pega para assistir uma televisão, por exemplo, a gente vê muitas notícias ruins, guerras, ataques, intolerância, preconceito.
E aí, às vezes, a gente se questiona, né? Como que a gente vai ser bom num mundo cheio de maldades, né? Num mundo tão cruel e, enfim, vários adjetivos aí que a gente estipula aqui na Terra. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, né, que são através dessas desavenças, dessas dificuldades que a gente enfrenta, que a gente consegue ter força para buscar oportunidades de melhoria, né? São através dessas dificuldades que a gente consegue crescer e amadurecer no nosso desenvolvimento aqui na Terra. Então, isso já foi uma coisa que me tocou muito ali no comecinho já. Porque quando todos aqui, né, quase que numa opinião assim unânime, né, falam para ele que é impossível praticar as lições da Boa Nova, realmente é bem é bem complicado da gente analisar tudo isso, né? Porque para alguns é bem confortável esse tipo de desculpa. Olha, não, mas ninguém está fazendo, para que que eu vou fazer? Né? Já que a maioria não está indo nesse caminho, ou não está pensando como eu devo estar errado, então deixa eu seguir o resto. Sim. Né? Mas a gente precisa lembrar que somos seres com bagagens únicas. Independente de quem caminha ao nosso redor, a nossa forma de ver, de sentir o mundo, a vida, as situações é única. Então, independente do que aconteça, né, para a maioria das pessoas, ou o que está confortável para a maioria das pessoas, a gente precisa lembrar que a nossa digital, né, que a nossa percepção única, que a nossa contribuição única, seja boa ou ruim, ninguém vai conseguir fazer no nosso lugar, né? A gente não é colocado nos lugares ou diante das pessoas que não precisem aprender algo conosco e a gente com elas, né? Agora, com certeza é preciso sabedoria para lidar, né? É sobre lidar com as situações. Às vezes a gente acha que é muito difícil praticar a boa nova. Né? Aqui no caso ele fala boa nova, mas para ficar mais simples, são os ensinamentos de Jesus mesmo, né? A boa nova é o evangelho. Realmente não é fácil. Não é fácil para ninguém, em época nenhuma da vida, para falar assim, a criança vai praticar, o adolescente vai praticar, nossa, aí o adulto vai praticar, aí depois o velho vai praticar, né? Qualquer época existem muito mais desvios ou desculpas mesmo, né? Para que não se pratique do que para realmente assumir essa responsabilidade e falar, não, eu vou me esforçar, eu vou lapidar em mim o que eu preciso, né? Eu vou olhar para mim, me conhecer e entender que, poxa, posso melhorar, né? Posso fazer melhor todos os dias. E é muito interessante nessa lição, quando Jesus... Porque Jesus primeiro ficou calado, só ouvindo, né? Como sempre, né? Toda lição ele deixa um arzinho assim. Porque aí ele deixa as pessoas ali naquele momento, ele dá a liberdade para as pessoas mostrarem elas próprias, né? Porque não existe nada que a gente fale que não seja, que não tenha a ver conosco, né? Com a nossa condição. Às vezes a gente fala, como até mesmo as dificuldades que a gente aponta no outro, que a gente observa no outro, com certeza a gente tem também, em maior e menor grau, né? É o que a gente sabe que acontece. Quando ele fala, né? Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Ele já resumiu toda a lição Sim. né, com excelência, porque quando a gente lembra de uma sala de aula, os ensinamentos eles são passados ao mesmo tempo para todo aquele grupo de pessoas, né, de crianças, de adolescentes ou de adultos, enfim, né, independente aí da faixa etária, e alguns absorvem com facilidade, outros já
têm muita dificuldade, precisam rever, precisam, né, vão precisar de aulas extras sobre o assunto, de novas explicações, de perguntar, né, de às vezes precisa do colega explicar de novo o que o professor explicou, Sim. né? E a nossa vida é assim. Tem muitas lições que a gente só aprende com a repetição dela, né? Agora tem outras que a gente, poxa, cai a ficha, né? A gente fala, opa, desse jeito não vai dar para ser. Sim. Não vou repetir esse erro aqui porque vai, né, vai ser muito ruim para mim ou para as pessoas também ao redor de mim, né? E Eu, aí depende do esforço. eu até trouxe uma frase aqui antes de começar a live. É até engraçado, mas eu acho que a gente tá todo mundo interligado, né? E eu assisti Uhum. um Reels de uma moça que eu sigo e ela falou uma frase que eu achei que casou muito com a lição. Que fala assim, é do Deepak Chopra. Fala assim: religião é acreditar na experiência de outra pessoa. Espiritualidade é ter a própria experiência. Então é bem isso que você acabou de falar, né? Que todas as coisas que nós vivemos, elas vão ser vistas com os nossos olhos, né? Com as nossas experiências, com aquilo que a gente tem aqui dentro. Então pode ser que eu veja uma situação assim que eu tenha vivido de uma forma que para você vai ser vista de outra totalmente diferente, porque você teve experiências diferentes às minhas. Por isso que é tão É, importante a gente estar sempre conversando e estudando em conjunto, porque são trocas de experiências, né? E é assim que a gente vai sim. crescendo, trocando essas experiências da vida mesmo. E até falando dessa frase que você citou, né? Que o mestre fala, deixa eu achar aqui na minha anotação. Entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz. A gente vai passar por várias situações ao longo da vida, né? Mas realmente a gente só vai conseguir aproveitar aquela experiência se a gente realmente estiver ali de corpo e alma, né? A gente precisa viver, né? Tá muito conectado com aquela experiência para que a gente consiga absorver tudo que ela tem, de bom ou de ruim, né? O aqui e o agora. Agora, falar isso para um mundo que vive de ansiedade, De com excesso de imediatismo. futuro, ou de depressão, com excesso de passado, fica difícil, Sim. né? Porque é preciso compreender onde que eu estou, né? E se eu estou aqui, agora, e não aproveitar o agora, vai se tornar outra depressão, né? Uhum, Ou vai se tornar outra ansiedade, porque a lição vai ser repetida. Ela vai sim. bater na porta de novo. Se eu não entendi, se eu não aprendi, ela vai bater mais tempo ou menos tempo até que eu aprenda. Uhum, Então, assim, quando você diz a gente tem que se abrir, a gente tem que estar ali, né, no hoje, vivendo o agora, aberto de coração e de mente para viver as circunstâncias. É isso, é ter humildade de se colocar num lugar de aprendiz, que é o que somos, sim. né? É ter essa sabedoria, falar, poxa, peraí, então, o que que eu posso aprender com essa situação? Por mais Uhum, que seja uma dor, assim, imensa. Pois é uma dor imensa, mas o que que eu posso tirar disso de lição para melhorar a minha vida, uhum, né? É da dor mesmo que a gente consegue lapidar em nós muitas coisas para a gente se transformar, né? É através do fogo quente que muitos objetos se transformam, não é? sim. Que é feito o vidro com todos os formatos que a gente precisa, por exemplo, né? Até a lâmina mesmo, né? A lâmina de uma espada, enfim, não fazemos tantas espadas mais, mas de uma faca, enfim, tudo precisa passar por um processo que às vezes é quase que, aparentemente, é quase insuportável, né? Quando a gente olha e a gente está vivendo a dor, ela parece mesmo que não vai passar, ou que ela é muito insuportável, né? Que a gente não vai dar conta. Mas se a gente abre o nosso coração e pensa que existe alguém muito mais experiente, né? E com sabedoria que está me guiando, né? Aí eu tenho que confiar. Eu tenho que Sim. confiar
nesse guia, né? E aqui, no caso, estamos falando de Jesus. Mas em todas as esferas da nossa vida, temos pessoas que têm condições de nos levar seguramente por um caminho, né? Então, assim, e a gente precisa, sim, ter pessoas ao nosso redor para vivenciar isso, como você disse, pelas trocas, pela identificação, né, que a gente tem uns com os outros, com a história do outro, com a dor do outro, né? Até para a gente entender que a nossa dor, às vezes, não é tão insuportável assim, que existem dores que eu vou considerar que são tão maiores que a minha, né? Que são situações tão mais difíceis e mais calamitosas do que eu estou vivendo, que às vezes a gente acha que a nossa dor é insuportável, e a gente olha para o lado e tem alguém vivendo uma situação que a gente não saberia como se sair, né? Como sair dela bem. Então, quando a gente está nesses ambientes onde a gente pode trocar com um guia mais experiente que a gente, para nos guiar por esse processo, por esse caminho, a gente deve confiar, né? Confiar que é necessário, confiar que essa dor ela vai passar, né? Confiar que eu preciso aprender, né? Ter certeza, ter convicção que eu preciso aprender algo, né? Alguma lição com o que eu estou vivendo. Sim. E aqui é interessante que ele fala da música, né? Essa história aqui desse artista com relação à música. A música em todos os tempos, em qualquer lugar, ela nos toca. Ela traz para nós reflexões importantes, ela transborda de nós, né? Porque os artistas que compõem, seja através de instrumentos ou de letras, faz com que a gente realmente reflita sobre situações, né? Nos faz transbordar os nossos sentimentos. Quando a gente escuta uma música muito bonita, a gente não precisa nem estar assim, às vezes, prestando tanta atenção que aquilo, de algum modo, a gente já se sensibiliza e fala, poxa, que lindo, né? E a gente transborda aquele sentimento que estiver ali. Parece que tem algumas músicas que fazem a gente até transmutar, né? Viver novamente algumas experiências que a gente já teve anteriormente. E outras são até oração, né, Sam? Igual a gente comenta muito lá na casa. Tem músicas que são realmente orações, que a gente tá ali na maior vibração com Deus, com Jesus, né? E realmente faz uma conexão muito forte. Então a música foi muito bem colocada nessa lição, justamente para mostrar essa ligação que a gente tem, né? E é interessante que aqui, né, como a lição ela é surpreendente no final, e eu falo surpreendente por dois motivos. Primeiro, aquele discípulo dele que ele nem sabia que ele tinha, né? Então, assim, um escravo que mal era visto, notado pelas pessoas, ou por ele próprio, que sempre estava silenciosamente aprendendo as lições. E isso é interessante, porque, principalmente hoje, que nós temos aí uma quantidade imensa de pessoas aqui mesmo na internet, postando conteúdos, falando coisas, né? A gente percebe muitas pessoas, não só na internet, mas às vezes no nosso cotidiano mesmo. São pessoas assim que querem atenção, que querem assim aparecer, que precisam ser, né, de algum modo, o centro das situações. E aqui nessa lição é justamente o oposto, Sim. né? O aprendiz que realmente aprendeu era o que estava trabalhando ali, né, os seus conhecimentos em silêncio. E é interessante porque é uma contradição, né? Silêncio e música. Veja, o esforço dele de treinar precisava que ele silenciasse para ouvir, né? Mas E é quando a isso gente mesmo. é quando a gente realmente aprende, né? Porque se você canta uma música, parece que não é a mesma coisa de quando você senta para ouvir, né? Realmente para sentir a música, o que ela fala, o que ela passa. Enfim, e sobre essa questão do silêncio,
Eu até me recordei de uma situação assim, muito conhecida, né? Que é da irmã Dulce, que fazia muita caridade e ela era muito apedrejada, como passava o dia todo na rua e não como freira mesmo, né? E ela fazia tudo aquilo em silêncio, ninguém sabia de todas as coisas que ela fazia, né? Então, o nosso crescimento interno, ele é silencioso, ele é só nosso. A gente não precisa Uhum. falar, né? Então, isso foi uma coisa que eu me lembrei quando eu estava estudando a lição, né? E casou muito com essa partezinha que fala do escravo, né? Dele realmente ter silenciado e pegado toda a bagagem que ele criou ali. É porque a gente precisa se lembrar, né, que a verdade, ela vem à tona, seja hoje, amanhã, né? Então, assim, quem está trabalhando bem, né, se esforçando, como ele diz aqui, né, é o esforço. Quem realmente está se esforçando vai ser visto. Os outros ao redor, querendo ou não, isso vai acontecer, né? Por Aham. quê? Porque é um lugar dele de direito, ele conquistou, né? Ele Uhum. conquistou esse conhecimento, essa sabedoria, de fato. Sim. Não, não é o que ele quis passar, é o que de fato está no seu íntimo. Uhum. E é aquela passagem do Evangelho que fala, né? Conhece a árvore pelos frutos. E a árvore também é silenciosa. Ela Sim. trabalha dia e noite, sob o vento, a chuva, a tempestade, o sol escaldante, com pouca água, com muita água, né? E ali lutando e crescendo aos pouquinhos, pouquinho, pouco a pouco. Quando a gente vê, é uma árvore imensa que traz flor, ou que traz fruto, ou que traz, né, um cheiro diferente, ela tem as características e com certeza traz sombra. Então, assim, reentender que a gente precisa silenciar a nossa própria voz para a gente, com alguém que saiba aprender, né? Com essa pessoa que é o que vai nos guiar, que já tem maior experiência, que já tem uma sabedoria, né? A minha mãe falou aqui, saber ouvir é uma sabedoria. Uma vez ouvi que muita gente faz até curso de oratória e não se vê ninguém fazer um curso de escutatória. Isso é verdade. É verdade, é verdade. Porque a gente tem tanta ansiedade, tanta pressa com tanta coisa, ou a gente quer parecer muito o que nós ainda não somos, Uhum. que o falar é mais fácil, né? Aí a gente faz muito barulho. A gente Uhum. faz um barulhão. Na verdade, as pessoas que mais aparecem assim fazendo, né, que eu estava comentando, às vezes aqui até na internet a gente percebe assim um movimento de muitas pessoas assim fazendo um estardalhaço, né, aparecendo muito. Aí a gente tem que ir conhecer os frutos, né? Sim, Conhecer os verdadeiros frutos, porque falar a gente pode treinar. sim, Existe curso para isso, né? Como minha exatamente. mãe lembrou, bem lembrado. Existe curso para isso. Mas será que aprendeu? Será que é isso mesmo em essência? Às vezes Uhum. está só na casca, né? Ainda não interiorizou. Sim. Porque essa é uma das surpresas dessa lição, né? O escravo, que ninguém dava, e até era chamado de bobo, Uhum. né? Ele era chamado de tolo. Ai, tá aqui. Tolo. Escravo inábil. Ah, e tolo. Então, Sim. assim, ele só estava ali servindo, né? Servia água, servia frutas, doce para as pessoas e dava importância. Estava todo mundo ali inebriado, né? Encantado com a música, que era realmente algo magnífico, que, né, esse artista conseguiu conquistar essa sabedoria, Uhum. né? Até aí, tudo certo. E o mais interessante, então, da lição, quando ele descobre, para mim, né, foi, quando ele descobre, primeiro ele ouviu, né, e já percebeu que esse artista era superior a ele. Sim. O que também é uma surpresa, porque às vezes, e a gente já viu muitas histórias assim, de pessoas que percebem alguém com um talento maior e que nunca vão admitir que o outro é melhor que ele, Não tem a né? Então, humildade, olha, né?
né? Não tem, né? Por ego, por orgulho, por vaidade, por seja lá o que for, a pessoa não consegue admitir que o outro também pode ser bom ou melhor do que o que ele já tenha desenvolvido de sabedoria. Então, é Sim. outra surpresa dessa lição para mim. E aí ele ficou muito emocionado, porque ele foi ouvindo, foi chegando perto e achava que tinha um anjo ali, né? Então, olha como é interessante que a gente como é a nossa mente, dependendo do que está acontecendo ao nosso redor, a situação, a gente já imagina ou a Uhum. coisa mais magnífica, né? O alto, assim, de uma imaginação magnífica, ele imaginou um anjo, ou uma coisa terrível Sim, também, né? A nossa mente, ela tem a capacidade de, às vezes, conseguir construir o pior cenário da vida, né? com certeza. A gente, a gente tem esse imaginário habilidoso. E aí, quando ele chega e percebe que aquele escravo, aquele, né, que ficava em silêncio, sem incomodar a ninguém, ele estava ali tocando, treinando, né? E ele ficou o tempo todo, por muitos anos, observando ali o seu artista, né? Como que seu ídolo, Sim. né? Para aprender. Aí, para mim, o desfecho ainda é mais surpreendente, além desse artista ser realmente um homem de bastante, digamos assim, honestidade, né? De valor Uhum. real, por ter Sim. percebido alguém melhor que ele ainda fez melhor. Ele libertou esse escravo e E deu a ele conferiu a ele o a que era ele de posição, direito, né? né? Isso. Olha só que coração valoroso, né? Sim. Que ele reconhece o talento do outro, liberta, porque ele podia abafar, né? Ou ele Uhum. podia sumir com esse escravo, que também já aconteceu muito, né? Com Na história certeza. da Terra. Ele podia abafar, ele podia fazer uma chantagem, ele podia fazer N coisas aqui caberiam, Uhum. né? Se ele quisesse. Afinal, o escravo pertencia a ele. Ninguém ia julgar, não nesse tempo aqui, né? Exato. Ninguém ia julgar, que era dele, pronto, fim. Mas não, ele libertou e conferiu a ele a posição que ele merecia por justiça. Então, isso é demonstração do quanto esse artista realmente, apenas seguindo o seu coração, a sua sabedoria ali com relação à música, ele consegue ser um, um discípulo do Mestre, né? Um discípulo de Jesus na íntegra, porque ele fez todas essas coisas sem, né, com um desprendimento muito grande. Então, assim, fica uma lição importante para nós, que a gente acha que a gente é importante em algum lugar, a gente tem essa arrogância toda, né, de achar que somos importantes em algum lugar, e que na realidade todos podem chegar no nível em que estamos, né? Sim. E se chegarem, que bom. Então vamos falar de igual para igual, olha que interessante, né? Foi por Ele, merecimento, né? porque o esforço, né? Tudo que a gente se esforça, tudo que a gente foca em fazer, vai gerar frutos. Agora, Uhum. vai ser bons ou ruins, dependendo do que Do a que gente isso. está fazendo, Sim. né? Jesus Mas deu o livre-arbítrio justamente para isso, né? Para nós fazermos nossas escolhas. Ele dá as oportunidades. Agora, como nós vamos aproveitar, aí é de cada um, né? é bem E, isso. e uma coisa também em relação a essa questão é sobre o escravo mesmo, né? Eu até achei uma música, chama Serra do Luar, que fala sobre afinar o instrumento, né? Que é o que a gente deve sempre fazer, que foi o que o escravo fez. Ele, em silêncio, foi observando as coisas que ele deveria melhorar,
até ele chegar no propósito que ele tinha, né? Que era se tornar um músico e levar esse dom maravilhoso por onde ele passasse. E às vezes é o que falta muito na gente, né? A gente traça muitos propósitos, mas aí no meio do caminho a gente vai se desviando, né? A gente vai encontrando atalhos, a gente vai encontrando pedras e a gente se desvia desse propósito sem o esforço. E sem o esforço a gente realmente nunca vai conseguir alcançar aquilo que a gente almeja, né? É mais fácil reclamar e falar que ninguém dá conta e que ninguém faz mesmo, do que a Sim. gente encarar que a gente precisa daquilo, né? Uhum. É até comparando a questão mediúnica, por exemplo, é exatamente isso. Todos somos médiuns. Ah, tá. Mas 99% da população mundial não trabalha mediunicamente. Não leva Sim. isso a sério. Muitos não têm conhecimento, mas os que têm também, às vezes, não levam isso a sério, acha que não precisa ou não querem, por diversas maneiras de dizer isso, né? Uhum. E aí eu sempre pergunto, poxa vida, passar essa vida sem poder conhecer de fato reconhecer, né? Porque conhecer todos nós conhecemos, as vibrações do mundo, elas estão aí, todos estamos mergulhadas nelas. Todo mundo sente as vibrações. Seja uma vibração ruim, uma vibração boa, né? Mas saber identificar de onde está vindo a vibração, que tipo de vibração, por exemplo. Passar nessa vida sem saber o que é uma vibração de preto velho é uma vida muito triste. É uma Sim. vida triste, né? Que pena que nem todos tiveram essa oportunidade ou não querem ter essa oportunidade que é tão magnífica. Então, assim, tudo é escolha. Uhum. Tudo a gente escolhe e tudo vai ter as consequências. Agora, precisa de esforço? Precisa. Assim como tudo que a gente faz na Uhum. vida precisa de esforço. A gente, desde que nasceu, a gente se esforça. A gente teve que se esforçar para andar, a gente teve que se esforçar para falar, que dirá para escrever, né, gente? Porque a gente teve que passar quantos anos, né, em instituição de ensino, com horas do nosso dia que a gente às vezes queria estar dormindo, né? Quando menores, ou quando maiorzinhos a gente queria estar brincando, que a gente queria estar passeando e a gente está lá trancafiado numa sala de aula, escutando uma barulheira dos coleguinhas, né? Ou nossa mesmo, e aquela confusão. E os professores e insistindo em tarefa, e trabalho, e prova, né? Para que a gente pudesse aprender alguma coisa. Então, são muitos anos de esforço. Hoje, na vida adulta, geralmente temos aí a nossa profissão, né? O nosso trabalho que a gente executa, mas foi à custa de muito esforço. Com Então, certeza. qualquer conhecimento que a gente queira aprender, né? A gente vai precisar se esforçar. E aí o mestre termina aqui, né? Assim, quando ele vai terminando aqui a lição, ele fala: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Não existe qualidade nobre sem esforço. Algumas civilizações muito mais bem disciplinadas do que a nossa, né? Algumas sociedades mais disciplinadas do que a nossa aqui, se destacam em várias áreas, né? Mas tudo através do esforço. Esforço contínuo, esforço desde crianças. Sim. A gente observa, por exemplo, lá o Japão, né? Um povo extremamente disciplinado, Uhum. respeitoso, né? Que tem uma questão até bastante rígida de hierarquia, de respeito, de entender onde que quer chegar, e de entender o que é sofrimento, porque o Japão é um país pequeno que quase não tem como cultivar nada, que já passou por diversas guerras, né? Já passou muita fome e se mantém de pé, com muita sabedoria, com tecnologia que a gente nunca nem teve Desconhece, acesso, né? que eles criam para eles e não, né? Não populariza para o resto do mundo, tem coisa que é só lá, né? Eles não vendem as Sim. invenções.
E assim, de uma força muito grande. Por quê? Porque se esforçam. Porque querem fazer cada dia melhor. Porque tem por essência de vida, né? Melhorar sempre. Eles têm isso como meta, como essência, como postura, né? Como forma de ver o mundo. Fazer todo dia melhor. Tem Então, todas uma... as outras qualidades ou questões que a gente quiser alcançar na vida, a gente vai precisar se esforçar muito. Tem um exemplo assim que eu gosto muito de usar em relação a isso, é que muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas a grama do vizinho é tão mais verde que a minha, né? Tão mais bonita, tão maior. Mas será que a gente está cultivando o nosso jardim da forma como ele Né? deveria ser cultivado? A gente só vai ver ele cheio de borboletas, flores, com um jardim super verde, se a gente for ali todo dia jogar um pouquinho de água, jogar um pouquinho de amor, né? Então, realmente está tudo dentro da Conhecer, gente. conhecer do que a grama precisa, além da água, além do sol e do vento, que isso às Sim. vezes ela já recebe da natureza mesmo, né? Mas às É, vezes a gente precisa pôr uma vitamina, às vezes a gente precisa pôr um substrato, a gente precisa entender, né, como alimentar melhor. sim. E para a gente fazer isso, com certeza, a primeira coisa que a gente tem que deixar de lado é a danada da preguiça. Tem que ir e fazer, né? Ir e Sim. executar. Tudo que a gente deseja conquistar é possível, desde que a gente se esforce. Não tem como sair do lugar sem esse esforço, né? Sim. E é um esforço, na maior parte do tempo, como esse aqui, esse escravo, é um esforço silencioso, né? Essas qualidades nobres, como diz Jesus, é nos horários diferentes do horário de trabalho, né? Que o horário de trabalho a gente já é pago para isso, Sim. como ele vai terminando aqui a lição. E quem se dispuser apenas a isso, vai receber o que o mundo Tem para tá a fim de oferecer, pagar. né? Às É, vezes vai ser pouco, agora, às vezes não vai ser justo, mas é o que tem. uhum, sim. Agora, se a gente não aproveita todo o nosso tempo, né? Todos os momentos que a gente tem, as brechinhas, nossa, tem só 5 minutos. Pois é, mas 5 minutos abre um livro. Sim. Mas a gente gasta meia hora no Instagram, vendo outras coisas que às vezes não faz sentido Que algum, não vai né? Na agregar em nossa nada, vida. né? É. Sim. Então, assim, é ter prioridade, né? É compreender onde eu quero chegar, né? Quais são as feridas da minha alma que eu quero curar? Ou será que eu estou super bem? Já não tem mais nada para Super curar, não tem perfeito. dor nenhuma acontecendo. Será? Difícil, hein? Não é? E só pra gente encerrar, que eu acho que já tá quase dando nosso horário, né? Uhum, Eu sim. queria só sugerir uma música. Eu tentei em outra live trazer uma música pra gente ouvir, mas não deu muito certo, então eu vou ler um pedacinho. Mas eu aconselho todos a ouvirem depois, porque ela é muito bonita. Chama Daqui Só Se Leva o Amor, do Jota Quest. E tem uma partezinha Uhum. que fala assim: querer mudar o mundo ao seu redor. Saber, entender que mudar por dentro pode ser o melhor. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Que lindo. Então É é isso. isso. Obrigada pela parceria de Obrigada hoje. a você. Foi ótimo. Obrigada a todo mundo que participou, que esteve aqui com a gente, aprendendo juntos. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Fiquem todos com Deus. Com Deus. Obrigada pela presença aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.